Amados irmãos, sem muitas delongas, quero compartilhar a palavra de Deus com você, com vocês. Eu estou tirando um tempo, dedicando um tempo a estudar um pouco o Evangelho de Mateus. E eu empaco, literalmente eu empaco quando eu vou para os Evangelhos. E meu celular resolveu se conectar e atualizar meu tablet aqui, está escutando essa barulheira toda? E por que eu empaco? Porque eu fico realmente admirado com o que Deus vai comunicando. Teve um tempo que eu fiquei mais de um ano só em João. Fiquei travei no João. E agora Mateus, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que muito cristão, quem não é cristão também conhece um pouco. Fala sobre a tempestade em que Jesus está no barquinho. Então vamos abrir, sem mais delongas, Mateus 8. Eu vou ler do 23 a 27. É uma passagem muito conhecida por nós, mas que Deus falou profundamente no decorrer desses dias e tenho certeza absoluta que Deus vai falar com vocês. Você pode ter certeza disso. A palavra de Deus é viva, é eficaz e ela nunca volta vazia. Então, Mateus 8, 23 a 27, liguem suas Bíblias ou abram elas. Jesus acalma a tempestade. Isso também está em Mateus, está em Lucas de 8 a 22, 25. Né? Depois ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos foram acordados, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Guardem isso, homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, sua palavra basta, que o seu Espírito Santo nos dê clareza e que eu consiga comunicar aquilo que o Senhor deseja, que eu seja só o seu servo, em nome de Jesus. Amados, eu li e parei um pouco nessa mensagem porque já é um pouco conhecida, mas na hora me veio à memória Provérbios 24:10, que fala assim, eu estou tentando evitar usar óculos, não tem jeito, né? Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, sua força será pequena. É a primeira coisa que veio à memória quando eu li Mateus 8, eu falei assim, para os discípulos, tá? Cambada de frouxo. Porque eu estou fazendo uma analogia ao que o próprio Deus falou, a palavra de Deus falou. Se você está com pouca fé, sua fé sendo pequena, você é frouxo na sua angústia. E Deus foi começando a tratar sobre isso, porque poderia levar isso e deixar passar, claro. Só que profundamente abalado com o que Deus falou, eu vou compartilhar com vocês. Irmãos, mesmo com Jesus no barco, a tempestade vem. Quando eu pensei sobre essa questão, assim, bando de frouxos, Deus falou assim comigo: a dizer que você nunca ficou com medo? Aham, legal. Eu falei, opa, irmão, eu já estou um pouco cansado desse modelo novo, dessa linhagem nova de Superman. Vai ter dia que a gente vai estar frouxo. Vai ter dia que a nossa fé vai ser fraca. Vai ter dia que a gente vai ter pouca fé. E no dia da angústia, principalmente, é óbvio, é claro. No dia da angústia, os discípulos estavam com Jesus. Alguém aqui já tocou na pele de Jesus? Eu nunca toquei. Eles tocaram, eles estavam com o cara ali no barco. Tinham intimidade, eram os próximos. E mesmo assim eles estavam angustiados. Quem somos nós para não estarmos? Quem sou eu para pagar de brabo e falar que eu não tenho medo? Que eu não tive pouca fé? Quem somos nós? E Deus me deu várias lições sobre esse assunto. Porque hoje
alto desempenho, alta performance, over delivery, etc., está sobrecarregando os homens não estão esquecendo de ser homem. E que em dado momento, nós nos sentimos fracos. Como pode eu falar pensar, quem sou eu para ter essa ousadia, essa marra de pensar, eles são frouxos, se eu também já fui? Se eu já chorei? Se eu já tive fraco, já senti dor? Seria um pouco de arrogância de minha parte, ou de todas nós, achar que nós nunca afrouxamos. E isso aconteceu com os discípulos que estavam com Jesus e com a gente, que vive Jesus. A gente está aqui para servir a Deus. A gente tem o Espírito Santo habitando em nós, e mesmo assim nós temos nosso momento. Precisamos nos conhecer, entender quem somos, para que a gente possa assim conseguir avançar. No grupo dos homens, por exemplo, vira e mexe, alguém pede um socorro. Qual o problema nisso? Pecado? O farisaísmo já caiu por terra. É frouxo? Ou é ser cristão? Ou é ser como os discípulos? Nos salve, senão a gente vai morrer. Se a gente começar esse modelo de pensamento em que nós não podemos falhar, quem falha é descartável, é digno de pena, quem nunca aqui afrouxou? Eu já. Levanta a mão aí, quem já deu uma afrouxada forte? Glória a Deus. Que bom que vocês estão comigo nesse pensamento. Porque senão a gente vai olhar aquele que um dia pede por socorro com pena. E pena? A gente tem que olhar se identificando, com empatia. Falar assim, cara, já vivi isso. E vou te falar uma coisa, eu já falei para alguns irmãos, antes desse evento Covid, que já sofri bastante. E que se cada lágrima que derramou dos meus olhos, por experiências que muitos vêm compartilhar comigo, for para somar para a vida de vocês, valeu a pena cada dor. Eu volto a dizer, valeu pra caramba. Mas na época, era o dia da minha angústia, cara. Eu olhava à minha volta e falava, não tem saída. Feridas profundas foram feitas, graças a Deus, curadas por Jesus. Em que feriam dignidade de homens, que as pessoas vêm e falam assim, cara, está acontecendo isso na minha vida, acontecendo isso na minha vida. Eu olho assim, cara, eu sei, eu já passei por isso. Nossa, é muito experimentado. Olha, não é isso. É que a gente já caminhou um pouquinho, já sentiu algumas pancadas. E eu quero passar para vocês 4 passos na direção de se tornar um homem de verdade, mesmo sendo frouxo, às vezes. Meu irmão, vou te falar, vocês podem pensar que você olha pro cara, aquele cara ali na rede social é um machão, é o cara, uau, meu irmão. Essa montanha russa, isso oscila, cara, isso cai, isso acaba. Porque chega um dado momento que ele tem um espelho que ele vai ter que olhar para si. E ele sabe que ele está mentindo para ele mesmo. Você pode ser machão, você pode demonstrar ser o sucesso, demonstrar ser perfeito, mas na verdade nós temos falhas, nós temos medo, nós temos temores. E aquele que tenta externar muita marra, geralmente é o mais frouxo. Quando estou falando de frouxo, não entenda na conotação dos homens hoje de ser fujão de briga, essas coisas não. Eu estou falando de frouxo de acordo com a palavra de Deus que fala. No dia da angústia, pouca fé. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Medo de perder o emprego, de perder a esposa, de uma traição. Ninguém aqui nunca teve esse medo? Eu já tive um monte. Eu levantaria a mão para cada coisa que eu estou citando de exemplo aqui. O frouxo que eu quero dizer, segundo a colocação bíblica, se te mostrar de frouxo no dia da angústia. No dia da angústia, às vezes a gente é frouxo, tem pouca fé. Quer ver um exemplo de pouca fé? Nós homens tentamos resolver alguns problemas que só cabe a Deus resolver. E a gente quer fazer. E Deus fala assim, cara, quando tu parar, eu meto a mão no arado aí, tu resolve esse negócio aí. Aí quando te olha, eu falo assim, Deus está contigo, eu não consigo fazer mais nada. Aí ele age, o milagre opera. Poderia citar N eventos que aconteceram na minha vida que eu fiquei igual um louco tentando resolver. Eu falei assim, cara, não é para eu resolver, é para Deus. Deus, eu estou tentando seguir aquele caminho. Ele dava um outro que produzia uma paz tremenda. E era a única saída muitas das vezes. Pouca fé, frouxo.
Você pode mudar se quiser, meu irmão. A partir de agora a gente pode começar a pensar em mudanças. Tem pessoas que falam que as pessoas não mudam. Eu orando aqui, eu falei que Deus ama você e a todos nós do jeito que nós somos. Mas eu tenho certeza que incondicionalmente Ele não quer que a gente continue do jeito que a gente está. Inegociavelmente. Então a mudança é necessária. Nós como cristãos temos dois perfis, devedores e insatisfeitos. Nós sempre vamos dever. Porque o que Jesus fez por nós não tem preço. E todo cristão que é cristão sente isso na sua alma. Eu sou devedor a algo. E precisa mudança. Para quê? Para avançar, para buscar ser semelhante ao Pai. Para que a gente possa cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. O primeiro ponto que eu gostaria de falar sobre esses 4 pontos, senão vai acabar virando uma vigília. Reconheça suas fraquezas, irmão. Saiba onde te fere. Tem pessoas que uma palavra muda o semblante na hora. Sabe? Algumas questões do passado não foram resolvidas e de repente uma mulher contraria ele. A esposa contraria, o cara pira. Aí é grosso, arrogante, ofende. Reconheça onde estão suas falhas. Reconheça aonde você está frouxo. De repente, olha só que antagônico, de repente seu sinônimo de frouxidão é ser brabo no trânsito. Que isso, meu irmão? Pode morrer, sua família vai ficar mutilada por isso. De repente, você está localizando isso nas suas fraquezas. Isso não é coisa de brabo, é coisa de frouxo. Porque, meu irmão, quer ser brabo? Diz não para si mesmo. Quer ser macho mesmo? Jesus fala o seguinte, olha só, negue-se a si mesmo, filhão. Cara, isso não é para qualquer um, não. Tem que ser muito homem. Vou te falar, crente homem tem que ser homem demais. Tem que ser homem pra caramba. Negar a si mesmo, falar assim, cara, aquele cara, eu quero matar ele. Quem nunca pensou em matar alguém? Eu já pensei, mas não é matar ele no trânsito. Assim, deixa pra lá, Deus te abençoe, meu irmão. Cara, é demais. Negue-se a si mesmo. Imite Jesus. Reconhecer suas limitações não quer dizer que você é dependente delas. Assim, ó, bom, eu sei que nisso eu sou fraco, então eu só vou contar para minha esposa, por exemplo, olha, não me contrarie, porque eu perco o controle. Ah, bobinho. Vou te contar um segredo. Quem é casado aqui sabe disso. Meu irmão, a mulher vai te contrariar sempre. E o homem detesta ser contrariado. Aprenda a lidar com isso. Ela não contraria por prazer, talvez, não sei. Mas reconhecendo isso, você começa a pensar em momentos que pode mudar. Quer ver? Eu conheci um pastor que a esposa dele era pirada quando tinha TPM. Ele já tinha marcado isso e ele sempre nessas épocas ele passava o maior tempo do dia na rua. Só para você ter uma ideia da tamanha periculosidade que esse cara sofria, entendeu? Eu não sei se ele conseguiria uma liminar de 100 metros de distância nessas épocas, não sei, estou brincando. Mas isso é um fato. Eu não vejo que é uns 6 a 8 anos, mas eu acho engraçado, porque vira e mexe ele chamava para conversar no shopping e tal, e ficava horas lá, eu falei assim, cara, você não, tipo assim, não tem o que fazer não, porque minha mulher está naquele dia, meu irmão, eu evito. Ele sabe das limitações, da fraqueza dele, e ele sabe como evitar. Reconheça suas limitações. Apóstolo Paulo diz, a minha graça é suficiente para você, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por amor de Cristo. Regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Irmãos, quando você se reconhece e sabe que você está fraco, você entrega para Deus. E aí você fica forte. Eu falo isso com uma pequena propriedade, porque eu lidero os homens. Se você pegar meu celular, e por favor não faça isso, você vai se assustar com quantas mensagens que eu tenho de homens que falam assim, cara, estraguei o aniversário da minha esposa, estraguei o dia das crianças do meu filho. Porque aconteceu isso, eu não soube me conter.
estraguei isso. Agora, quando você reconhece assim, cara, eu não vou aguentar. Você reconhece que é fraco. Deus te sustenta. Chega no final do dia e fala assim, sobrevivi. Cara, que gostoso que foi. Como valeu a pena. Eu já estraguei alguns dias assim esquisitos. Alguns anos atrás, eu espero não ter estragado mais. Mas homem é excelente em estragar dias especiais. Eu estou equivocado ou é uma exclusividade de poucos que me mandam mensagem? Só pelo semblante aqui, tirando da máscara que muitos escondem os seus semblantes, o homem é excelente nisso. Não estou aqui para vocês se sentirem culpados. Eu estou aqui para que vocês reflitam sobre isso. E falando, quando vocês estão fraquinhos, Deus é forte, relaxa. O segundo ponto é se avalie. Se avalie e se reavalie. Fazer uma inferência, se avaliar, se olhar no espelho. A força vem do homem da onde? Do seu caráter. Antigamente falava que conversar sozinho era coisa de doido. Meu irmão, acho que a coisa mais sóbria que existe é você ter um diálogo com você mesmo. Se isso é coisa de doido, me interne. Porque eu acredito que você se conhece mais assim. Assim, cara, hoje eu não vou fazer isso. As palavras têm um poder tão grande. Quando você pensa nas suas palavras de afirmações matinais, assim, hoje eu vou fazer um bom negócio. Hoje eu vou tratar minha esposa com carinho, minha filha, eu vou ligar e vou dizer que a amo. Quanto tempo tem que talvez vocês aqui não façam isso? Ou seja, palavras, diálogo com você mesmo. Isso faz toda a diferença. E olha que eu estou tirando isso de um momento em que estavam os homens frouxos, com medo. Você acha que eles tiveram crise, os seus discípulos? Porque Jesus falou para eles, homens de pequena fé. Será que eles procuraram um CETIF para o psicólogo tratar? Ah, sério. Isso é aprendizado. Isso é ensinamento para vocês. Isso é aprendizado para mim. Eles não foram repreendidos e se sentiram com o seu caráter ferido. E o terceiro ponto é esse, a honestidade. Você tem que ser honesto consigo mesmo. Você não é capaz de se relacionar com ninguém se você não é honesto com você mesmo. Você pensa que está sendo honesto com a esposa, mas se você não é honesto consigo mesmo, irmãos. Eu digo isso me incluindo no pacote. Quem já teve um diálogo honesto com o seu cônjuge, com seus filhos? O homem natural, aquele que não tem Cristo, é comum isso acontecer. Se alguém pisa no meu pé, sinto uma dor. Eu quero que a outra sinta a dor e sinta-se ferido. Em vez de você chegar e falar assim, cara, tu pisou no meu pé, tá doendo. O que eu quero trocar isso para um relacionamento, seja profissional, seja familiar. E que às vezes a gente se fere e a outra pessoa nem sabe. E tu só quer ferir a outra, para trocar dorzinha. Já chegou no seu trabalho e falou assim, cara, não fala isso de mim não, porque isso me fere. Fere meus princípios, fere meus valores. Para a esposa e fala assim, cara, isso é importante para mim. Não é melhor do que ficar com simbologia? Ficar dando cutucadinha? Eu estou falando isso porque a gente tem que ser franco, temos que ser honestos. Agora, sem se fazer uma autoavaliação, sem fazer inferência, por isso que esse é o terceiro ponto, a honestidade. Os caras ali, quando escutaram os discípulos, com todo carinho chamando eles de cara, olha só que intimidade é um problema sério, né? Eles não ficaram assim, eles não tiveram crise com Jesus. Jesus foi honesto com eles, cara, vocês não são homens de pouca fé. Qual o problema? Eu estou aqui dormindo. Eles não tiveram crise com isso, porque Jesus foi honesto com eles. Jesus não ficou lançando desafios para ver se eles continuavam tendo fé ou não. Não ficou fazendo maremotas, fazendo algumas coisas para que eles tivessem, não. Todo homem tem um traço do seu caráter que a gente tem que negar constantemente. Esse traço vem da queda do homem. Esse traço, o medo, veio da queda adâmica. Nós não fomos programados para isso. Agora, que interessante, né? Todo homem honesto, em que
soube ouvir de Deus as suas limitações, você tem pouca fé. Você está com medo. Eles foram chamados para liderar multidões. Os evangelhos foram escritos. Estou enganado sobre esse assunto ou não? Jesus não falou assim, cara, vocês têm pouca fé, vocês não são aptos a testemunhar o que eu vou fazer e deixar isso para os discípulos dos seus discípulos e chegar até nós, até você, até a mim. Jesus não penalizou. E aí entra um ensinamento para a gente. Quem é você para se penalizar, para se condenar, para se derrubar? Jesus não botou ele no banco da reserva e falou assim, sai do meu barco, vocês são muito medrosos, vocês têm pouca fé, como é que vocês vão escrever sobre mim? Com essa fé fraquinha? Não, eu preciso de homens brabos, impetuosos, que não tenham medo e tenham muita fé. Meu irmão, eles eram como vocês, talvez piores. E Deus o usou para chegar a mensagem até nós. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus vai usar vocês e já está usando para chegar a milhares. Os novos evangelhos são escritos com as suas vidas. Porque eles testificaram que Cristo fez através dos seus olhos. E mesmo assim tinham pouca fé. Vocês vão testificar o que Cristo fez com as suas vidas. Mesmo tendo pouca fé, mesmo sendo falho, mesmo sendo limitados, mesmo vacilando muito. Não é para deixar isso de lado. Não é para deixar isso de lado. Vamos se consertando. Mas Deus está fazendo isso com cada um de nós. O exemplo principal que eu dou agora sou eu. Olha só a colocação que eu tive no primeiro, assim que eu abri a mensagem, eu falei, frouxo. Aí Deus foi lá e me ajustou. Você que você nunca frouxou, filho? A corda veio para o meu lado. Mas não é? Quem somos nós para chegar para o seu discípulo? Para um líder de célula seu, por exemplo. Você está errando aqui, você não é apto a ser meu líder. Ô, meu irmão, quanta gente já fez isso? Se vocês já fizeram, sem problemas, se arrependam. Só isso, se resolvam. Eles são íntegros, dignos de liderar. São dignos de anunciar o Evangelho. Eles que estavam num barco, tremendo de medo, mesmo estando face a face com Jesus, foram dignos de escrever aquilo que nos ensinou. Vocês, mesmo tendo cometido seus erros como homens, como eu cometo, como todos nós, isso veio desde o nosso pastor presidente até o membro que entra aqui hoje, todos nós erramos, são dignos para liderar. A condição é saber suas limitações. A condição é saber até quando você vai aguentar, até que ponto você vai evitar. Se você é fraco num ponto, meu irmão, deixa Deus ser forte, se afasta daquilo, fugir da aparência do mal. Até quando vamos ver homens cometendo os mesmos erros, os mesmos delitos, as mesmas falhas, sem fazer uma inferência, sem jogar desculpa no outro e cometer tragédias? Olha, tem 2 dias, saiu agora um menino, matou a mãe do seu filho de 18 anos. Ele entrou no aniversário dela, matou. 18 anos, matou a sogra e feriu o sogro e pegou a criança e fugiu. Ele surtou. Porque para ele, feriu a dignidade dele. Provavelmente, não sei da história final, mas o homem quando comete isso, ele se sente ferido, a sua dignidade foi abalada. Meu irmão, vou contar um segredo para vocês aqui, olha só. Se a mulher de vocês já traíram alguma coisa, a adúltera é ela, os justos não são eles não. Fique tranquilo com isso. Você tem que saber quem você é. Porque o homem às vezes mata por causa de uma traição, porque terminou o relacionamento, porque feriu a dignidade, porque isso não é minha, não é de ninguém. Meu irmão, porque não sabe lidar com as suas fraquezas. E o apóstolo Paulo também não sabia lidar, mas ele falou, quando eu sou fraco agora, eu sou forte.
Eu não sei, irmão. Eu poderia especular dezenas de fraquezas que eu ouço e já experimentei. Aqui não sou hipócrita. Entendeu? Dezenas que são dignas de todo homem. Essa, então, é semanal, quase que diária. O homem nascido filho do relacionamento mata todo mundo. Não, porque eu tive que defender minha honra, porque ela é uma traíra, ela me arrumou, saiu com meu amigo. E daí? Mantenha a sua integridade. Se afasta disso. Uma vez eu deparei com um homem que ligava quase 100 vezes por dia para uma pessoa. Ele não sabia lidar com o fim do relacionamento. Ligava o dia inteiro. A pessoa, obviamente, além de não atender, já estava bem isolada para poder evitar uma tragédia. E começou um tratamento, um dia após o outro. Você vê aquela tomada, assim, se eu enfiar o dedo ele toma um choque, mas todos os dias você enfia o dedo e toma um choque e se fere? Por que ele ligava? Se já acabou. Para sentir a dor da ferida. Toda hora. Mas eu não aguento, ela me perturba. Ai, mesmo começa a parar, começa a diminuir, para, igual um viciado, um dia após o outro, até o dia que ele sentiu menos dor, até o dia que ele viu o seguinte, eu vivo sem isso, até o momento que ele falou assim, passou, e passa, porque tudo passa, as dores passam, as feridas passam. Eu poderia citar outros exemplos de homens que cometem sempre as mesmas coisas. A fulana terminou comigo, mas ela quer me controlar. Como ela quer te controlar, mas ela fala comigo e tal. Por que você atende? Mas por quê? Porque é como aquilo que eu falei da tomada. Vai lá, sente a mesma dor todo dia porque parece que quer se alimentar desse vitimismo, desse mimimi. Se você percebeu, quando ele acalma a tempestade, eles não ficaram nem aí para a bronca que Jesus deu. Eles falaram ainda. E aqueles homens admiraram, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele não ficou focado na bronca, nem no problema, ele ficou focado no que Deus tem para dar para eles. Talvez, meu irmão, as nossas dores estejam por conta do nosso foco, do nosso olhar. Aonde nós estamos como alvo? Não olhou para a grandeza de Deus. Vocês estão conseguindo captar aquilo que Deus quer falar com a gente? Às vezes a gente está tão focado no problema, né? Olha, homem de pequena fé, caramba, poxa. Deus foi lá, acalmou o mar e podia falar assim, poxa, Deus é brabo, né? Jesus é brabo, né? Deu uma bronca. Poxa, acho que não vou caminhar mais com ele, não. Não poderiam considerar isso? Não poderiam considerar isso? Ele falou assim, cara, uau! Focou na solução, focou na saída, focou na alternativa. Irmãos, sei que essa mensagem, muitas pessoas falam das tempestades da vida. E eu sei que a gente vive em uma constante tempestade. Eu gosto de mar, eu gosto de praia, na toa que eu moro perto da praia, enfim. Eu gosto. Eu já sei os ciclos do tempo. Já sei o horário. Minha esposa fala assim, cara, como é que você sabe isso? Porque eu gosto. E eu sei que, por exemplo, tem dia que o mar está uma piscininha. Você fala assim, cara, você pode ir lá. Eu levo minha filhinha lá, eu sei. Eu sei que daqui a 3 dias ele mudou. Porque é o ciclo. O mar é cíclico. E não tem comparação melhor. A nossa vida é cíclica. Você pode estar na piscininha, tranquilinho, mas o tempo ruim vem. E vem, meu irmão. E vem com força. Vem a ressaca, vem a chuva, vem a tempestade. Ninguém pode mexer. O mar fica revolto. Mas você pode ter certeza. Eu, pelo menos, conto 3 dias, ele está lá mais tranquilo. Vai dar para fazer o surf. Não estou pegando onda, mas dá para você começar a utilizar. No 4º dia ele está bom. Estou falando isso do mar geral, numa forma geral. Da vida. Meu irmão, está tudo bem? Fique tranquilo, vai vir uma tempestade, tá bom? Beleza? Está no meio de uma tempestade? Fique tranquilo, vai passar. Vai passar. Essa é a maior certeza que Jesus nos deu. Ele veio para que essa tempestade passe. Esse momento vai passar.
Pode vir outros, e virão outros. Que pena, né? Mas você pode tirar proveito disso, você pode amadurecer com isso. Certa vez eu conversei com um homem sobre um assunto desse. E ele não estava conseguindo se relacionar com... Eu estava solteiro e sempre em crise, em crise. Eu falei para ele assim, porque um dia eu aprendi isso. Um dia eu escutei isso. Irmão, não está dando certo, não. Recorrente muda a estratégia. Eu resolvi mudar. Eu falei assim, vou fazer igualzinho está na Bíblia. Vou fazer certinho. Vou seguir o manual. Cara, deu certo. Uau! Não segui segundo minha vontade, segui segundo um propósito. Meu irmão, não está dando certo. Será que a gente pode mudar a estratégia? Será que toda vez que vier o maremoto eu vou ser pego de surpresa? Será que toda vez que vier o tempo ruim você vai se surpreender? Será que cada vez que vier um tempo ruim não é para você amadurecer? Não é para você subir de fase no videogame da vida? Não é para você se tornar um homem melhor, mais resiliente? Que tal pegar, por exemplo, quem estiver em tempestade nesse momento e falar assim, qual é a lição que eu tenho com isso, Senhor? O que você pode fazer que eu tenho que passar essa fase rápido? Eu tenho que mudar essa história, eu quero sair daqui. Ninguém gosta de ficar, né, no mar revolto. Ninguém gosta de ficar no meio do problema, né? Ninguém quer ficar no meio disso. E aí eu falo para vocês, o que está faltando para vocês saírem dessa? De uma forma geral. Qual é o ponto que está ferindo vocês profundamente e que parece que a gente não consegue sair? Eu ainda tenho alguns que quando eu aprendo e mudo a estratégia, vem outros. Aí vem outros, e vem outros, e vem outros. E aí a gente entende que é Deus aperfeiçoando. Os medrosos do barco de discípulos se tornaram apóstolos. E multidões seguiram. Eles foram progredindo. Eles não passaram por esse mar revolto e encerrou-se o assunto, né? Está tudo resolvido. Agora eu sei lidar com isso. Papo encerrado, não. Veio outros e outros e outros e outros. E eles foram se aperfeiçoando. Irmão, o seu desafio de hoje é para que você seja fiel no pouco para ser no muito. Exemplos disso, por exemplo, na vida profissional. Ô meu irmão, está passando perrengue financeiro? Tem um monte de gente passando. Que tal mudar a estratégia? Que tal reorganizar a vida financeira? Ah, mas eu gosto disso. Que tal deixar isso para lá? Tem gente que está enrolado financeiramente e ainda tem seus hábitos financeiros altíssimos. Que tal ajustar um pouco os ponteiros e depois ser fiel no pouco? Ser fiel no muito? Ou seja, que tal ser dizimista? Que tal ser ofertante? Eu não precisaria nem estar falando isso, né? Porque isso é um assunto mais do que passado. Não precisaria nem estar tocando nesse assunto. Que tal? Sendo os relacionamentos que não têm dado certo, que tal seguir princípios e não vontade? Ô irmão, testosterona que roda em você, roda em mim. Sei da sua dor, filho. É sofrido. Eu entendo. Mas o homem não pode ser regido pelo que sente, ele tem que ser regido pelo que crê. Pelos princípios. Deu certo. Mudou a estratégia. A sensação é que estava dando tudo errado, mas deu certo. Quais são os princípios que estão regindo o seu relacionamento? Sabe como é que é, né? O homem, né? Poxa, eu não... frouxo. Não sabe negar uma mulher? Frouxo. Muito frouxo. Muito franguinho. Sabe de nada. Ser homem é uma coisa muito mais complexa do que isso. Muito mais completa. E te dá muito mais paz do que isso. Talvez lidar com a sua agressividade. Perfil de homem. Homem brabo. Vi os noticiários. Acabei de citar de uma tragédia. Que tal negar a si mesmo? Que tal ter espírito manso? Muda estratégia. Não pode falar da minha mãe, porque senão eu fico brabo. E ela vive falando da minha mãe. Já pensou em mudar? Quando ela tentar te ferir, você sorrir? Ô, meu irmão, o sorriso abre tantas portas. E a cara emburrada fecha tantas. Que tal
Eu estou sugerindo coisas aqui porque vem no nosso cotidiano de homens. E muitas delas eu já experimentei como homens. Eu prefiro me alegrar nas fraquezas. E no dia que eu tiver frouxo, quase frouxo, ou afrouxando para o pecado, ou se me mostrar fraco, na angústia da minha carne, do meu eu saber que eu devo me alegrar nessas tribulações, nessas fraquezas, para que Ele seja forte. Eu quero convidar vocês a experimentar um novo de Deus. Um novo momento. Eu creio que Deus separou vocês para estarem aqui falando ao coração de cada um. Porque às vezes para mim fala assim, cara, por que você entrou nisso, Rafael? Meio confuso. Mas porque Deus está trazendo à memória isso. É para vocês. E é para mim também. Eu quero convidar vocês aqui a mudar a estratégia. A quando você vê a tempestade, não se desesperar. Talvez deixar até Jesus dormindo no seu barco. Falar assim, Senhor, eu sei o que tem que fazer. Esse mar revolto pode ser mil coisas. Pode ser uma crise familiar, pode ser uma provação, uma tentação da sua carne violenta de adultério, de uma fraude financeira, de um negócio que você sabe que está errado. Assim, mas é muito dinheiro, Rafael. Algum é tentado, né? Todos são tentados de alguma forma. E você não precisa nem tocar em Jesus e falar assim, Jesus, eu sei que esse maremoto vai passar. E quando passar vai ser aquele sol gostoso, bonito. Não preciso nem te acordar. Convidar vocês a refletir um pouco sobre isso. Orar sobre isso. E mudar a estratégia, meu irmão. Tempo de mudança, de mesmice. Eu não aguento mais. Houve homens com os mesmos problemas. Eu digo o seguinte, o mesmo homem com o mesmo problema sempre. Senão a gente não amadurece, a gente apodrece, irmão. Vamos amadurecer. Ser dependente de Cristo. Eu falo isso, porque eu já falei isso para mim. Então eu posso falar um pouco para vocês. Vamos amadurecer. Às vezes eu fico olhando o programa Papo Reto, que às vezes eu sou bem pior do que a mensagem. Está sendo gravado, meu Deus do céu. Eu tenho até medo disso. Vou pedir para não postar isso não, meu Deus do céu. Eu falo assim, meu irmão, às vezes eu sou muito duro, mas tem que bancar. O que tem que bancar? É falar e viver aquilo que está falando, cara. E não é fácil, meu irmão. Não é fácil, mas é possível. Negar você mesmo é possível, porque Jesus falou, pegue minha cruz, negue-se a si mesmo. Se Ele falou, é possível. Se você não está conseguindo, legal. O poder dele se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Que bom. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. E quando você menos esperar, você vai olhar, cara, cadê aquela tempestade? Passou. Passou. E como é bom, cara, porque às vezes a tempestade dói, meu irmão. Eu me lembro de tempestades da minha vida que eu falava assim, cara, não aguento mais. E na minha época não tinha quem recorrer. Sabe como o Jó, que você recorrer, o cara falava assim, ih, cara, amaldiçoa esse teu Deus e morre, tu não deu certo não. Era mais ou menos isso que eu escutava um pouco às vezes. Algumas vezes eu escutava assim, cadê teu Deus? Eu vim de uma família que não era cristã. Ninguém, nem parente. E algumas vezes eu escutei isso, cadê teu Deus? Uau! Uau! E a tempestade passou. E o meu Deus serve como referência para que as pessoas possam recorrer sempre que precisar. Sempre que precisar. Hoje, você pode estar se sentindo com a dignidade ferida, destruído, falho, um péssimo cristão, porque relacionamento ruim, emprego ruim, postura ruim. Mas se mantém firme, meu irmão, porque aquele que está falando isso para você, da sua postura, da sua conduta, amanhã vai vir pedir direção sua. E você é um vaso escolhido de Deus para poder falar assim, cara, eu passei por isso. Sabe o que eu fiz? Isso. Eu estou aqui fazendo isso para vocês. Eu passei por isso. E sabe o que eu fiz? Aquilo ali, meu irmão. Eu fiz assim, Deus, eu não estou sentindo que isso vai dar certo, mas eu tenho que seguir um princípio.
para a glória de Deus. Muitas das lágrimas de vocês, eu já chorei também. Muitas das experiências que a gente já teve, que eu já ouvi. Falei assim, meu irmão, eu sei o que você está falando, já fiz isso, já vivi isso, já sofri isso, já dei esse mole, já aconteceu isso, já. Um monte de coisa. Glória a Deus por isso. Porque o poder dele se aperfeiçoou nas minhas fraquezas. Eu quero convidar vocês a ficarem de pé, homens. Era para ser uma mensagem curta, mas Deus foi falando algumas coisas e vamos embora. Quero que vocês fechem seus olhos e façam agora uma inferência com você, diante de Deus. Diante de Deus. Meu irmão, na boa, a gente sabe onde a gente erra. A gente sabe onde a gente está fraco, onde a gente vacila. Você sabe onde dói seu calo. Você sabe que se te chamarem de alguma coisa, você vai se sentir ofendido, diminuído, agressivo, etc. Eu estou mentindo, eu sei que a gente sabe. A gente se conhece. Essa inferência, esse momento agora de reflexão, é pedir para Deus uma ajuda. Falar assim, Deus, esse mar revolto, aonde eu me desequilibro, aonde eu perco a linha, eu demonstro pouca fé. Mas como o apóstolo Paulo diz, nessa hora minha mudança vai acontecer. Nessa hora o Senhor vai ser forte, porque eu vou confessar, eu sou fraco nisso, eu não sei lidar com isso. Vamos orar a Deus. Quem quiser vir ao altar aqui, para pedir uma ajuda de algo assim, cara, que esse mar não está revolto não. É um maremoto, a coisa está complexa demais. Se quem tiver uma causa impossível, pode vir aqui ao altar, pode se ajoelhar nos pés da cruz do Calvário do Senhor, para que a gente possa clamar por um milagre. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado. Porque aqui eu compartilho não só um pouco da sua mensagem, mas um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida. E uau! Quantos maremotos já peguei, Senhor. E, Pai, eu creio que aqui tem homens que estão passando por momentos de mares revoltos, violentos. Os discípulos estavam com o Senhor Jesus e eles também tiveram pouca fé. Jesus falou isso. Pai, a gente não está carne a carne com Jesus, mas a gente está caminhando com Jesus. E isso não nos fere confessar que às vezes nós temos pouca fé. Tanto que não feriu os discípulos. E não vai nos ferir. A gente tem que aprender com isso. Nós temos pouca fé, sim. Nessas ocasiões, o que o Senhor está trazendo à memória, no íntimo de cada um de nós, nós temos pouca fé, nós não sabemos agir. Muitas das vezes nós sabemos reagir. E reagir é instinto animal. Não, nós temos que agir. Senhor Deus, que a gente faça agora aqui, Pai, uma lembrança que a gente deve agir não de acordo com o que achamos ou o que sentimos, mas devemos agir de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu para nós. Porque esses princípios, e muitos deles é negar a si mesmo, e dar certo. Nosso foco aqui não é o sentimento, é o resultado. E o nosso resultado é pegar a sua cruz, negar a si mesmo e te seguir. Nós aqui somos discípulos do Senhor. Os discípulos que estavam no barco com medo, nós somos os discípulos no barco com medo. Porque o barco está balançando. Mas em dado momento eles se tornaram apóstolos e multidões os seguiram. E Pai, que os princípios que o Senhor está trazendo à nossa memória a partir de agora, seja que para multidões possam nos seguir. E quando algum homem, quando alguém vier, quando qualquer pessoa vier falar, o mar está revolto, fala assim, eu já andei nesse barco, meu filho. Vamos seguir princípios e não sentimentos. Vamos seguir uma estratégia, vamos mudar essa sua habitual. E que tudo isso seja feito para a glória do seu nome. E eu creio que mentes estão sendo transformadas. Porque aqui nós temos a mente de Cristo e elas estão sendo transformadas
porque o seu Espírito Santo está agindo agora, curando maus hábitos, curando reações, curando culturas erradas, modos operantes de moleque, de meninos e não de homens. O Senhor está curando. E com isso o Senhor está restaurando uma nova história. O Senhor está preparando agora para que o sol se abra e o mar se acalme. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.